Bom dia, pessoal. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2026. É o aniversário de 26 anos do meu filho, João Gabriel, penúltimo da minha longa sequência de filhos, porque são 5. Então, quero desejar aqui para eles os parabéns desde já. E dar um bom dia especial para você que está aí ainda nesse comecinho de semana, querendo ver no noticiário o que vai acontecer, porque já que ontem foi um dia meio perdido, ontem foi um dia meio vago, né? Por exemplo, a gente esperava que o Vorcari tivesse ido depor a CPI do INSS, não foi. E agora os parlamentares da comissão vão ao Supremo para tentar convencer o ministro André Mendonça de que ele precisa depor a CPI. Afinal de contas, o ministro concedeu a ele o direito de não ir, né? E ele, argumentando que não iria viajar de avião comercial, acabou não comparecendo a Brasília. A gente acha que... A gente não, todo mundo acha, inclusive os parlamentares da CPI, que essa história do jatinho enfim, mera desculpa para tentar justificar o injustificável, que é a ausência dele. Então, querem ouvi-lo, querem que o Vorcari vá sentar lá no banco das testemunhas, querem conversar com ele sobre o crédito consignado que o banco oferecia para os trabalhadores da iniciativa privada e até para órgãos governamentais. Eram mais de 200 mil contratos só com órgãos cooperativados, no mesmo esquema das fraudes do INSS. Portanto, o Vorcari tem muito o que falar. Esse que está se tornando, com o passar dos dias, o pilantra-mor da República, né? O grande estelionatário brasileiro que armou um golpe, uma pirâmide financeira e saiu por aí corrompendo gente dos 3 poderes, gente das mais altas esferas. Na discussão da jornada 6x1, nós temos uma novidade aí. Os presidentes do União Brasil e do PL, numa reunião com o Grupo Esfera Brasil, que reúne empresários, né, de alto coturno brasileiro, disseram que vão dar a vida para tentar derrubar, para tentar impedir a votação da escala 6x1. Sonhos de uma noite de verão turbulento para esses dois, porque o tema tem um apelo popular muito grande. E vamos ver qual será o deputado ou o senador desse país, além desses dois, que vai ter a coragem de meter a cara, né, naquela relaçãozinha dos que impediram o avanço que o tempo está clamando por vir, né? Em Brasília, nós temos o início do julgamento do caso Marielle. Depois de um longo período de investigações que não iam para lado nenhum, finalmente chegam aqui aos bancos dos réus os principais acusados. E o julgamento está lá no Supremo Tribunal Federal, justamente porque os mandantes de Marielle, os supostos mandantes de Marielle, têm cargos, né, nos altos escalões da República, deputados e tudo mais. Enfim, vamos ver o que vai dar o julgamento da Marielle. Certamente, cadeia brava para essa gente. É isso, o noticiário de hoje está em torno desses temas aí. E nós vamos agora chamar o meu companheiro Alex Amorim para uma conversinha aqui rápida sobre futebol. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Panunzio, boa terça-feira para nossa audiência e a todo mundo que está acompanhando Desperta pelo Brasil e no mundo também, Panunzio. Alex, deixa eu te perguntar um negócio. Já é deplorável na Europa, né, onde você tem um fenômeno de xenofobia terrível, mas aqui no Brasil é muito pior ainda, quando você tem torcedores de um clube que assediam com palavras racistas, né, um jogador de futebol, um ex-jogador. Pior ainda é quando alguém do mundo do futebol aprova ou curte esse tipo de coisa. Conta para nós o que aconteceu, por favor. Perfeito, Panunzio. Ali na classificação do jogo entre Corinthians e Portuguesa no domingo, que o Corinthians conseguiu a classificação e o herói foi o Hugo Souza, o que aconteceu foi que os torcedores ali da Portuguesa proferiram algumas palavras atacando o goleiro alvinegro, chamando ele de favelado, sem dente e piolento em menção ao cabelo dele, o blackzão que o Hugo Souza possui. E por alguns torcedores da Lusa, o momento foi flagrado ali pela Jovem Pan e foi postado ali nas redes sociais e a gente consegue ver o Hugo Souza sofrendo esses ataques racistas ali dos torcedores da Portuguesa, Panunzio. É lamentável que aconteçam duas coisas relacionando torcedores de um mesmo país, né? Isso. Supostamente aqui, porque o caso do Vini Júnior também teve relação com o Benfica lá de Portugal. Então é lamentável. Agora, nós temos o vídeo dessa história aí. Todos vamos mostrar pro pessoal, vamos? Sim, bora, vamos lá. Aí eu sou sem dente. Aí
você entende do caralho? Vai cortar esse cabelo aí, ó. Piolei, caralho. Seu piolei, não filho da puta, bicho. Da puta. Caralho. Não bate dessa, caralho. Vamos parar vocês dois, caralho. Porra. Que caralho. Feio isso, né? É muito feio isso. Inacreditável como em pleno século XXI tem a gente assim que se der um passo para trás pisa na cabeça de um dinossauro vivo, lá na pré-história enfim, do mundo, muito antes da humanidade, porque é muito antigo, é muito feio isso, né? Sim. Agora, me conta uma coisa, mas por que justo esse jogador que não tinha nada a ver com isso acabou tomando uma bronca da namorada do que foi ofendido? Então, Panuso, após o episódio, só recapitulando um pouquinho, o jogador Hugo Souza ele foi pro vestiário e respondeu àqueles torcedores com beijinhos e no momento não disse nada. Porém, ontem, na segunda-feira, ele afirmou que a situação foi muito grave e ultrapassa qualquer limite esportivo, como a gente consegue verificar no mundo do futebol. Está acontecendo muito isso. E o que aconteceu, Panuso, também? Ali, depois do ocorrido, a Rawane Barcelos, que é a esposa do Hugo Souza, ela foi às redes sociais porque um ídolo do Palmeiras, que é o goleiro Marcos, o ex-goleiro Marcos, fez um comentário com carinhas rindo e escrito PQP, que a gente não pode mencionar aqui. Ele pensava que era uma brincadeira ali dos torcedores, que a gente consegue verificar que não é realmente Como uma assim? brincadeira. Fala sério, que brincadeira, que Então, história é essa? Claro que não era sim. brincadeira nenhuma. Isso, aí como tá na postagem aí, Panus, a esposa, a Rawane, comentou assim, mencionou ele como escroto, marcou o goleiro Marcos e viu que o comentário tinha sarro no post sério sobre o que aconteceu. Aí ela diz ali embaixo, ou melhor, quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola por causa da sua aparência, cabelo ou cor da pele? E nisso, o goleiro Marcos ontem postou uma mensagem ali pedindo desculpas ao casal e dizendo que ali não vai se repetir. E fica aqui uma crítica, porque a gente sabe que o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na época atual, os jogadores, todo mundo ainda está sofrendo racismo, e o goleiro Marcos, antes de fazer esse comentário, pensando que era uma brincadeira, poderia ter pesquisado um pouco mais a fundo o que realmente aconteceu antes de fazer essa postagem, né, Panuso? Não, ele não pensou que isso era uma brincadeira. É Então. impossível alguém pensar que isso é só um completo idiota. Sim. Né, que supõe que ele não seja, assim. Agora, é que o racismo está normalizado entre as pessoas, sabe? Parece que não é nada. Você ofender uma pessoa usando esse tipo de... E aí dá aprovação com ícones de, sabe, com emoji de risadinha. E aí vem, né, depois vem com o discurso, olha, racismo é terrível, não sei o que mais. Mano, faz o seguinte, faz a lição de casa antes de cometer o erro, né? Muito mais fácil, sabe? Antes de ter uma atitude como essa, reveja os seus conteúdos estruturais aí que precisam ser mudados, precisam ser alterados, e vai à luta, sabe? Contra você mesmo, porque ficar se expondo dessa forma é ridículo. Ridículo. Depois diz, não sabia que aquilo era isso. Meu, precisa mais do que ver essa cena que a gente viu aqui. Repete aí, pra gente, só para você ter uma ideia. Se alguém pode pensar que isso é uma brincadeira, tá? Se você aí pode pensar que isso é uma brincadeira, repete, por favor, Alex. Aí eu sou sem dente. Aí você sem dente do caralho. Vai cortar esse cabelo aí, ó. Piolei, caralho. Seu piolei, não filho da puta, bicho. Da puta. Caralho. Não bate dessa, caralho. Vamos parar vocês dois, caralho. Porra. Que caralho. Tinha meia dúzia de torcedores, se tanto, hein? Se tanto. Tá facinho de identificar isso e meter um processo nesses miseráveis aí por injúria racial, sabe? Porque isso tem que ser tratado com muita severidade, já que as pessoas não mudam por si mesmas, que mudem pela dor, né? O que não vai pelo amor, vai pela dor, tá? Então eu torço para que a Portuguesa faça o possível para identificar esses torcedores aí e mostrar para a gente quem são esses racistas que estão aí nas arquibancadas, em jogos, parece a torcida inteira, né? Tinha 6 pessoas lá dentro do campo. Enfim, Sim. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Sim, que as punições são cabíveis, porque infelizmente no futebol hoje em dia está cheio desse tipo de crime e nada é feito, infelizmente, né, Panúzio? Pois é.
E sobre futebol, nós temos alguma informação hoje, não? Então, Panuzio, hoje tá meio off, tá sem muito assunto. O que a gente pode fazer é trazer uma atualização sobre o caso ali do Vinícius Júnior, que sofreu racismo. O jogador argentino Gianluca Pestriani, a UEFA afastou ele tá suspenso do jogo de amanhã contra o Real Madrid, jogo de volta ali da Champions League, por conta de averiguação do caso. Então, é uma norma que a UEFA fez e puniu o jogador ali para averiguar a situação, Panuzio. Pois é, olha, só fico aqui bem triste, porque é o seguinte, a gente fala aqui do futebol, o futebol já foi um esporte importante do Brasil, mas essa semana nós já tivemos 2 casos, né? O caso daquela juíza que foi ofendida e, enfim, e aí fiquei me perguntando aqui, o que teria acontecido se aquela juíza fosse um homem, né? Como é que esse juiz se defenderia de uma agressão como essa, né? Da mesma forma, mandando o jogador às favas, entendeu? Ali não adianta... sendo homem é mais forte, não tem nada disso. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? O sujeito precisa ser muito burro para afrontar uma mulher hoje, tá? Para tentar agredir uma mulher, como fazem às vezes alguns jogadores mais intempestivos, né? Diante do inconformismo aí com alguma atitude do juiz. E agora esse caso aí, o caso de racismo, sabe, entre torcedores da Portuguesa. Tenha santa paciência. Segundo essa semana, é uma pena, porque desde que a gente começou esse nosso quadro aqui, já vai fazer 1 ano, né, Alex? Sim, por aí. Toda semana tem um caso assim para a gente comentar, sabe? Toda semana, mostrando que o futebol é o reino ainda da selvageria com relação ao respeito étnico e racial no Brasil, que é um país mestiço, tá? É um país marrom. O Brasil é um país completamente pardo, né? 80% da população são pretos ou pardos. Então, vamos respeitar. É isso, Alex. Vamos nessa? Vamos nessa. Bom programa. O Alex continua aqui com a gente porque ele é o nosso diretor de TV. E eu vou falar da meteorologia, já abrindo aqui a informação de que já há 19 pessoas mortas em São Paulo durante este verão aqui pelas chuvas, né? E nós tivemos mais ocorrências tristes ontem. Olha aqui, Luiz Sérgio Cordeiro, 67 anos, estava desaparecido desde que um deslizamento ontem atingiu a casa dele na Atividade da Serra, município aqui do interior de São Paulo, foi encontrado morto. Essa é a 19ª morte relacionada às chuvas registradas desde dezembro de 2025 no estado de São Paulo. O corpo foi localizado pelos bombeiros no fim da tarde de ontem. A corporação confirmou que se trata de Sérgio Luiz Cardoso. Estava desaparecido desde que um desabamento de terra atingiu a residência dele, acidente que ocorreu depois de chuvas fortes que atingiram o litoral do estado de São Paulo. A cidade fica a 188 quilômetros de São Paulo, é vizinha de Ubatuba, que também enfrenta bastante estragos com essa chuvarada que resolveu cair toda de uma vez por ali, né? E as chuvas continuam hoje, tá? Então, se preparem vocês aí do litoral de São Paulo, porque a coisa está bem feia aí. No litoral vai chover bastante, vai chover no estado do Rio também. Minas, Bahia, Goiás, Tocantins, como você pode ver aí no mapa dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. Toda essa faixa alaranjada aqui, olha, que vai da metade sul do Pará, passa pela metade leste do Mato Grosso do Sul, desce até o Triângulo Mineiro e o Noroeste Paulista, e sobe de novo pelo litoral até o sul da Bahia, indo até o interior do Piauí. Tudo isso aqui é chuva, viu? E o alerta do INMET é severo. Vamos ver aqui o que o INMET está preparando, está nos avisando que vai acontecer. Vai chover entre 30 e 60 litros para cada metro quadrado de área. Então, você tem um quintalzinho de 10 metros quadrados aí, vai chover entre 300 e 500 litros de área no seu quintal de 10 metros quadrados, tá bom? Vai haver ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora, risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvore, alagamento e descargas elétricas nesta região aqui que eu já mostrei para você. E no restante do Brasil vai chover bastante também, salvo no extremo norte, no leste da região sul e também no semiárido brasileiro, tá? Essas são as 3 áreas onde não vai haver chuva hoje. Então vamos agora para as temperaturas na capital do seu estado, para a gente saber como é que fica o tempo por aí. Em Porto Alegre, que é por onde a gente começa todo dia, a temperatura continua alta, vai fazer 29 graus Celsius, nuvens no céu, mas não tem previsão de chuva. Também não deve chover em Florianópolis, onde a máxima chega a 28 graus, e nem em Curitiba, onde os termômetros vão marcar 27 nas horas mais quentes do dia.
Aqui em São Paulo, dia de céu nublado, com 27 graus de temperatura máxima, e nós temos uma previsão de chuva por volta de 80% de possibilidade de chuva por volta das 14 horas aqui em São Paulo, tá? No Rio de Janeiro, nuvens, possibilidade de chuva isolada, temperatura a 32 graus, e em Vitória, 31 graus de temperatura máxima, pancada de chuva isolada também. Em Belo Horizonte, nuvens, chuva isolada, 28 graus, e aqui começa a região da chuvarada. Vamos começar por Campo Grande. Campo Grande vai ter possibilidade de chuva isolada com 30 graus de máxima. Cuiabá, no Mato Grosso, 33 graus, aqui chove. Em Goiânia, 29 graus também, com previsão de pancadas de chuva. E a mesma coisa para Brasília, onde a temperatura máxima vai a 27 graus Celsius. Na região norte, Porto Velho terá máxima de 31 graus, pode chover. Rio Branco, a mesma coisa, com a mesma temperatura, 31. Em Manaus, só nuvens, não tem previsão de chuva para hoje, 32 graus de temperatura máxima. Em Boa Vista, 36 graus Celsius, poucas nuvens no céu. Em Macapá, pode ter chuva isolada, máxima de 31 graus, mas não deve chover muito. Em Belém do Pará, muitas nuvens, pancada de chuva, máxima de 30 graus. E em Palmas, Tocantins, vai fazer 30 graus Celsius nas horas mais quentes, muitas nuvens e pancadas de chuva. Agora vamos para o Nordeste brasileiro. São Luís do Maranhão terá nuvens, também previsão de chuva com 30 graus de máxima. Em Teresina, estou falando aqui, ó, 29 graus. Tá fácil para vocês aí do Piauí, esse verão, hein? Nuvens, pancadas de chuva estão previstas. Em Fortaleza pode chover, chuva isolada, chuvinha, 28 graus de temperatura. Nas demais capitais, inclusive Salvador, não chove hoje, tá? Em Natal, nuvens com 30 graus Celsius de máxima. Vamos ver João Pessoa aqui, vou abrir meu mapa. Em João Pessoa, nuvens com 30 graus, nuvens no céu, mas dia bom para a praia. Em Recife a mesma coisa, a temperatura em Recife será de 26, 25 graus lá em Maceió, é um dia mais fresco. Em Aracaju, 31 graus Celsius. E em Salvador, tempo bastante nublado, com 30 graus de temperatura máxima. Essa é a previsão da meteorologia para todo o país ao longo do dia de hoje. E agora eu vou mostrar para vocês as manchetes aqui no site do ICL Notícias, né? Primeira manchete de todos, aquele escândalo absurdo, aquela decisão de Minas Gerais em que os desembargadores resolveram absolver um homem de 35 anos que molestou a menina de 12, dizendo que como houve formação do núcleo familiar, não há estupro, não há violência sexual. Como assim? Como? Me explica, como é que um homem, um desembargador, um sujeito que está acostumado com o peso da toga, toma uma atitude repugnante dessa, né? E agora está aí a sociedade fazendo esforço para tentar reverter isso, porque essa decisão está sumulada. Aos 12 anos de idade, não há como não haver violência sexual, tá? É estupro presumido. Não interessa se o cara vai casar, se não vai. O casamento, a formação de núcleo familiar, não absolve o tamanho da agressão, porque é uma criança. Eu, quando vi essa notícia aqui nas redes sociais anteontem, fiquei apavorado porque eu tenho uma neta que tem 13 anos de idade e ela é uma criança. Fico pensando aqui em como alguém, né, um sujeito que já está na idade de ser avô, porque é desembargador, tem a coragem de tomar uma atitude escrota dessa, porque não há outra palavra para isso, sabe? E agora vamos ver aí se o TJ mesmo rever isso ou se isso vai cair nos tribunais superiores, porque não é possível que uma decisão dessa absolvendo um marmanjo que assediou uma menina de 12 anos, uma criança de 12 anos de idade, vai ficar impune, sabe? É muito repugnante. Ou não é? Ou eu estou errado aqui? Ou você concorda comigo? Mas vamos lá. A deputada pede o afastamento do desembargador do TJ após denúncia de abuso, tá? E o PT acionou o Supremo contra essa decisão escrota do TJ de Minas Gerais sobre crime de estupro de vulnerável, tá? Tomara que isso seja logo revertido, porque vai que isso continua caminhando aí pelos desvãos da justiça e acaba contrariando a súmula, né, que já disciplina toda a jurisprudência, que deveria pautar o comportamento de gente como esses desembargadores sem nada na cabeça lá de Minas Gerais, que estão aí apoiando um marmanjo que estuprou uma menina de 12 anos de idade. Aí formou família com ela. Não, então não é estupro. Isso, olha, 12 anos de idade, nem há 100 anos atrás, tá? Nem há 100 anos atrás. Bom, segundo destaque aqui, Paulo Guedes e Campos Neto recusam convite de Flávio para eventual Ministério da Economia.
Como o Flávio não vai ganhar a eleição, isso aqui não tem consequência, mas é bom saber que nem mesmo esses dois sujeitos aí que foram os próceres do desastre econômico, que representado pela política econômica do governo Bolsonaro, aceitam continuar esse projeto doidivanas de um país anarcocapitalista, né? Então, Paulo Guedes e Campos Neto recusaram o convite de Flávio. O ex-ministro e ex-presidente do BC declinam participação em projeto presidencial de 2026 que prevê a recriação da paz da economia. E aí eu fico aqui me perguntando, depois a gente vai entrar na notícia, como é que alguém pode ainda pensar em querer de volta Paulo Guedes e Campos Neto, né, para mandar na nossa política econômica? Como pode? Depois do estrago que foi o governo Bolsonaro, tá? Bom, olha, eu não vou ler agora essa notícia não, vou continuar aqui. O governo revogou um decreto que abria caminho para a dragagem em rios da Amazônia. Isso aqui, essa revogação aconteceu, está aqui nesse destaque pequenininho aqui do lado, depois de muita pressão dos indígenas, tá, que se opunham a essa história toda aqui, tá bom? O caso Epstein continua fazendo vítimas ao redor do planeta. Lá na Inglaterra, especialmente, o estrago é grande. A Europa está sofrendo com esses, porque, né, afinal de contas, é uma elite carcomida, né, pelos relacionamentos insidiosos que mantinha. E esse Jeffrey Epstein aí é só a metáfora máxima da degeneração, né, dos tempos modernos. Mas, enfim, o ex-embaixador britânico na Inglaterra foi preso após revelações que brotaram lá do arquivo do Epstein, né? E aqui nós temos o sofrimento lá na CPMI do INSS, onde ontem foi um dia de bate-boca lá entre PT e o pessoal da direita, e agora o senador Carlos Viana está recorrendo ao Supremo para tentar reverter a decisão do ministro André Mendonça, que deu a Daniel Vorcaro, o pilantra banqueiro que deu esse calote no Brasil de mais de 50 bilhões de reais de depor a CPMI do INSS, tá? E lá no México, esse aqui é o último destaque, a onda de violência já matou 25 membros da Guarda Nacional, tá? As imagens são impressionantes, né? A população na rua sendo acossada aí por bandidos armados em locais como aeroportos, locais de grande concentração de gente. É um quadro muito parecido com o que se projeta para o Brasil daqui a pouco, viu? Com essa profissionalização dos cartéis, né? E o México tem, digamos assim, um risco a mais, né? Que decorre da proximidade com os Estados Unidos, o que faz com que essas máfias se organizem para produzir, entre outras coisas, fentanil, opioides, outras drogas que depois são colocadas lá dentro dos Estados Unidos e acabam justificando, inclusive, toda a ação terrorista do presidente daquele país ao redor do mundo, tá? Esses são os destaques do dia de hoje e eu já vou chamar aqui o meu companheiro Kleber Lourenço. Kleber Lourenço está na nossa redação aqui, vai nos ajudar a atualizar as notícias hoje. Bom dia, doutor Kleber. Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo bom. Estava falando aqui, Kleber, sobre a minha repulsa a essa decisão desse desembargador lá de Minas Gerais, retrógrados, e eu vou dizer outra coisa, hein? Retrógrados e muito mal intencionados, porque querem trazer de volta um cenário em que estuprar uma garota de 12 anos era permitido. Isso já foi permitido no Brasil, até outro dia. Até que a gente tivesse o ECA, né? Porque não tinha os casamentos da delegacia, no interior era assim. Você não é do interior, né, Kleber? Não, mas lá era assim. Quando o sujeito molestava uma menina e casava com ela, deixa eu chamar, casamento da polícia, tá? Aí estava tudo certo. Então o sofrimento da garota estava perdoado, né? E a vítima ainda posava de bonzinho. Puxa, o fulano de tal é tão legal, casou com a menina tão novinha, ela tão inexperiente. É um absurdo. Agora, isso nos dias de hoje não cabe, né, Kleber? Paciência. Com certeza. E ainda mais porque esse caso do Tribunal de Justiça de Minas ganhou novos contornos ali em relação a toda essa situação, né? Eu conversei ontem com a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL de Minas Gerais, e ela entrou com um pedido de afastamento do desembargador, eu vou até pegar o nome dele aqui para a gente falar, o Najid Nawef Lawar, não só pela decisão, a gente já tinha outros pedidos ali tanto de revisão, investigação, apuração referentes à decisão do desembargador, mas agora temos um pedido de afastamento muito mais grave, com base em 2 denúncias de vítimas que alegam terem sido abusadas sido alvos de abuso por esse desembargador. A
primeira delas foi um sobrinho que alegou ter sido vítima de abusos do desembargador aos 14 anos de idade. Ele fez uma publicação nas suas redes sociais comentando o ocorrido, denunciando o ocorrido. E nesse mesmo post que ele fez na sua rede social, veio um outro comentário de uma outra pessoa que a gente também vai preservar a identidade das vítimas até o momento, mas que alega ter sido ex-funcionária, ter trabalhado na casa do desembargador e que também foi vítima de abuso. Tem um outro comentário também que eu encontrei nos comentários da publicação do sobrinho, de uma advogada também que alega ter sido vítima de assédio profissional também pelo desembargador. Então, a situação vai tomando uma proporção cada vez maior, e aí, por conta disso, a deputada pediu o afastamento dele. Na decisão, é muito interessante que ela reforça, inclusive, o porquê de ter pedido o afastamento dele. Eu vou ler um trecho para a gente, tá, Panunzio? Ela afirma na representação: a tese jurídica que sustenta de que o consentimento da vítima, a anuência familiar e a existência de relacionamento amoroso seriam capazes de afastar a tipicidade penal coincide de modo preocupante com os argumentos que poderiam eventualmente ser utilizados em sua própria defesa, caso as denúncias venham a se confirmar. Então, a deputada ainda reforça que a tese defendida pelo desembargador pode ser usada em benefício dele próprio, caso ele seja julgado por essas denúncias. Olha só a proporção que a situação está tomando. E ontem mesmo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também abriu uma apuração interna para verificar essas denúncias. Pois eu fiquei chocado. Ontem a denúncia eu vi no Jornal da Band. Não sei aonde você viu, mas essa informação de que esse desembargador é acusado do crime de que ele absolveu esse tarado de 35 anos que abusou dessa menina de 12, isso revela, né, o tamanho da doença que existe entre esses pedófilos, porque não há outra palavra. Quem estupra alguém de 14 anos de idade, um sobrinho, né, que depois usa a toga que lhe é colocada no ombro para absolver um homem que estupra uma menina de 12 anos e tem a cara de pau de se apresentar perante a sociedade com um acórdão, com uma liminar, com uma decisão judicial. É um absurdo isso, viu? E o sobrinho foi quem tomou a iniciativa de denunciar o próprio tio, né, Kleber? Exatamente. Eu conversei direto com a deputada Bela Gonçalves, que passou essas denúncias para mim também. Ela se reuniu ontem, no início da noite, com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para levar essas denúncias e também falar sobre a decisão proferida ali que beneficiou um acusado de estupro de vulnerável também. E aí, nessa conversa, ela disse que o presidente reforçou que provavelmente essa decisão vai cair num recurso a ser apresentado, e aí também ele confirmou a abertura desse procedimento interno para apurar as denúncias contra o desembargador. Tomara que o TJ de Minas Gerais corrija isso antes que a sociedade o faça por meio de tribunais superiores, porque essa decisão não vai parar em pé, né? Segunda coisa, então vamos lá, aí o PT também entrou na justiça tentando mudar essa situação, né? O PT foi ao STF, né? Exatamente, o PT foi ao STF também contra a decisão desse desembargador, e aí, na petição os autores afirmam que o Tribunal Mineiro substitui o critério objetivo previsto no artigo 217-A do Código Penal por elementos subjetivos não previstos em lei. Então também critica ali o argumento jurídico que eles chamam de distinguishing, que foi usado ali para permitir que adultos possam se relacionar com crianças, porque a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro basicamente é isso, é uma autorização para que adultos se relacionem com crianças. O que é assim, de um absurdo sem precedentes. Beleza, maravilha. Bom, tratamos desse assunto aqui já. TJMG, né? Eu sou mineiro. Eu fico com vergonha de ter na minha terra um tribunal que admite esse tipo de coisa. Tomara que não admita, né? Vamos ver se a mudança disso vem dos tribunais superiores, lá do Supremo, nesse caso, certamente será objeto do recurso. Ou se isso virá da autocrítica que os próprios desembargadores de Minas Gerais fazem da atuação de um desembargador que está maculado por uma denúncia do próprio sobrinho, tá? Vamos esperar, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, próximo assunto que o Kleber vai tratar conosco é essa história, essa dificuldade que a gente está vendo de fazer caminhar o assunto Banco Master no Congresso. Ninguém se interessa por essa CPI, tá? Ninguém se interessa. Por isso que o assunto ora para, ora
encalha, hora encrenca e hora desanda. É o que a gente tem visto lá, uma dificuldade gigante para botar isso na pauta do Congresso, porque todo mundo da alta cúpula está envolvido com essa história aí, ainda que indiretamente. Por exemplo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, que nomeou o sujeito lá do ar, que botou o dinheiro dos aposentados de lá, do Fundo de Previdência, na espelunca do Daniel Vorcaro. Como é que está a situação lá no Congresso em relação a esse acordão aí que pega a gente, tanto do governo quanto da oposição? Kleber. Olha, Panunzio, começou a circular uma especulação de que aliados do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, estaria tentando fazer um acordo com os bolsonaristas para que, em troca de eles ajudarem a enterrar CPIs e apurações sobre o Banco Master, ele ajudaria ali na derrubada do veto presidencial ao PL da dosimetria, que foi vetado pelo presidente no final do ano passado. E aí eu decidi conversar com alguns parlamentares da própria oposição sobre o assunto, para entender, de fato, em que pé estava esse acordo, se esse acordo existe. O senador Eduardo Girão, que é um dos que protocolou um requerimento pedindo a instauração de uma CPI para investigar o caso Master, disse que não há acordo, que ele repudia qualquer possibilidade disso e que ele vai até o fim com a história do Banco Master, devido à gravidade e o impacto também que esse caso causa, não só no setor financeiro, mas também em aposentados. Vale lembrar que diversos fundos estaduais e municipais aportaram grandes quantias de valores em fundos do Banco Master, e com a quebra do banco, isso acaba prejudicando também esses aposentados que tinham investimentos desses seus fundos de pensão e aposentadoria, e que possam receber esses valores. Então, isso acaba também prejudicando outras pessoas do nosso dia a dia. Não é só um esquema de corrupção distante da gente. Isso afeta pessoas próximas a nós. Isso pode, inclusive, afetar nós mesmos, no caso de quem está nos assistindo, e dependa da aposentadoria destes fundos. Então, só para a gente reforçar a gravidade desse caso. Eu conversei também com o deputado Sóstenes Cavalcante, que é um dos principais nomes e líderes da oposição na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional, e ele repudiou não só as especulações de que teria um acordo desse tipo, negou que seria feito qualquer tipo de acordo, e eu questionei ele se esse tipo de notícia que estaria saindo seria algo plantado ali, algo que aliados do Davi Alcolumbre estariam lançando na imprensa como uma espécie de balão de ensaio ou uma espécie de recado ali e sinalização para que chamasse a extrema-direita e os bolsonaristas à mesa de negociação sobre esse tema. E ele não negou, ele disse que talvez sim possa ser uma possibilidade de que esteja sendo um recado dos aliados de Davi Alcolumbre para que os bolsonaristas sejam chamados à mesa de negociação para que possam discutir esse assunto. Eu também tentei conversar com parlamentares, lideranças da base governista para saber sobre o tema, mas não tive retorno. Alguns também afirmaram que não iam comentar sobre o assunto, e aí, nesse caso, a base governista entra numa situação muito delicada. Eles têm muito medo e receio de se posicionar sobre o assunto de forma contundente, não porque estariam provavelmente enrolados com o caso Master, mas sim porque eles temem represálias do próprio Davi Alcolumbre. Isso eu cheguei a ouvir de algumas lideranças, não é de hoje, de que a base governista evita ali entrar com muita força nesse caso, discutir sobre esse assunto por conta do Davi Alcolumbre. Eles temem ali dificultar a relação do governo com o Congresso, e aí também estão tentando ver como é que eles vão lidar com esse caso, como é que eles vão abordar o assunto. É só a gente ver como a base governista vem se posicionando sobre esse tema. São alguns poucos parlamentares, de forma muito precisa e específica, que andam agindo de forma combativa em relação ao Banco Master. E não é difícil entender por quê, porque tem aí dedo do Rui Costa, tem dedo do Jacques Wagner, né? Tem Guido Mantega, tem Lewandowski, tem um monte de gente do governo que também teve cargos no conselho dessa espelunca do Vorcaro, e, portanto, o escândalo poderia resvalar. Agora, esse escândalo é um escândalo do Centrão, né? E, exato, inclusive, os argumentos que têm sido usados na internet são argumentos muito pífios. Por exemplo, os que tentam associar a maluca atuação do ministro Dias Toffoli à indicação pelo Lula, esquecendo-se de que o ministro Dias Toffoli foi indicado lá para trás, 2006, muito tempo atrás, 20 anos atrás, que ao longo desses 20 anos ele mudou muito. Mudou a ponto de impedir o Lula de ver o enterro do próprio irmão, né, numa atitude desumana que marcou a relação dos dois e que nunca mais permitiu que ambos sequer se tolerassem, né? Então,
Então, assim, Exatamente. na verdade, o que está por trás disso, muitos dedos, essa coisa toda, é medo do que vai acontecer com gente dos dois lados. É isso, porque o Vorcaro é um sujeito tão tóxico que ele contaminou todo o ambiente político, não é isso, Kleber? Exatamente. Então, assim, é um caso que quem não está envolvido diretamente tem medo de ser dragado para essa confusão por alguma consequência, seja por conhecer alguém, por desagradar uma liderança específica do Congresso. Então, todo mundo fica ali amarrado com essa história. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém com saudade do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto? Eu imagino que talvez só Flávio Bolsonaro, que inclusive vive um caso de amor não correspondido, já que eu apurei com aliados do atual pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, sobre a composição ali das alianças, dos apoios, e a pré-campanha do Flávio Bolsonaro sondou tanto o ex-ministro da Economia quanto o ex-presidente do Banco Central para um eventual possível governo de Flávio Bolsonaro, caso ele ganhe as eleições deste ano. Ele já havia prometido a recriação para esses aliados do Ministério da Economia, que foi criado pelo seu pai, e aí ofertou essa posição para esses nomes. Primeiro para Paulo Guedes, que declinou, e depois para Roberto Campos Neto. Ambos estão satisfeitos hoje atuando na iniciativa privada e não vislumbram qualquer possibilidade de retornar ao trabalho no Estado brasileiro. Eu acho que até por conta das críticas que eles foram alvos, e também o próprio Roberto Campos Neto vem sendo alvo de críticas até hoje, até porque em sua gestão foi quando o Banco Master cresceu de forma vertiginosa. Então eles estão evitando ali qualquer contato com o poder público. Então deixa eles lá. Fica quieto lá na iniciativa privada, tá bom assim. Deixa eles trabalhando nos bancos onde eles estão, ganhando lá suas montanhas de dinheiro, enquanto isso a gente fica livre dessa praga que eles representaram para a economia brasileira, né, Kleber? Isso mesmo. Bom, Kleber, brigadão, valeu, obrigado. Tem mais algum assunto? Você tem mais alguma coisa para complementar? Não, hoje não? já passamos por tudo. Porque todo dia eu falo assim, Kleber, tchau. Ele fala, não, mas só uma coisinha a mais. Mas tá bom. Kleber, um abração para você, obrigado, viu? Ótimas informações. Amanhã tchau, até amanhã. Se encontra aqui outra vez, tá? Bom, gente, a gente está falando sobre vergonhas públicas aqui, já falamos de desembargadores, né? Falamos da situação da CPMI, que ninguém quer instalar no Brasil, provavelmente não vai sair, porque o momento de maior pressão é esse, agora, né? Na bica do escândalo aqui. Mas vamos falar sobre outras vergonhas públicas. Vocês sabem que a gente, desde o ano passado, eu falo o Brasil, se encantou aí por essa causa representada pelo fim da jornada 6x1, e é óbvio que esse assunto popular, né, que, enfim, o próprio Ciro Nogueira, num ato de inconfidência lá atrás, não, isso aí não tem como ser contra. Mas os partidos da direita estão se mobilizando para sabotar essa pauta, que é uma pauta que está absolutamente em sintonia com aquilo que acontece no mundo. Não é uma reivindicação que faz efeito só no Brasil, ela acontece em todos os lugares do mundo. E aí nós temos manchetes como essa que você vai ver do Valor Econômico de hoje. Há empresários, os presidentes de quem? Do PL, Valdemar da Costa Neto, e União Brasil, Antônio Rueda, dizem que vão trabalhar para barrar o fim da escala 6x1, que você está vendo aí na sua tela. O Valdemar da Costa Neto e Antônio Rueda defenderam rejeitar o avanço do projeto já na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, ambos, falando para empresários do Grupo Esfera, deram a garantia de que vão continuar se empenhando. Afinal de contas, eles são os representantes dos ricos e opressores, né? Não gostam dos fracos e oprimidos, mas dos fracos, dos fortes e opressores, eles amam. Você se lembra daquela reunião no ano passado, quando se discutia aqui a tributação de quem ganha mais de 50 mil reais, e o Ciro Nogueira, que é um Robin Hood às avessas, disse para os caras lá, não, pode deixar comigo, porque essa causa eu mato no peito. Bom, vamos lá para a notícia aqui no Valor Econômico. No Valor Econômico, tá? Não é no Jornal da Causa Operária, não é no Právida, nem no órgão oficial do Partido Comunista do Brasil. Os presidentes nacionais do PL, Valdemar da Costa Neto, e União Brasil, Antônio Rueda, disseram que vão trabalhar para enterrar no Congresso Nacional a proposta do fim da escala 6x1, que interessa ao governo do presidente Lula. Os dois defenderam a rejeição do texto já na Comissão de Constituição e Justiça. Eles criticaram o projeto durante um evento que aconteceu ontem, argumentando que o fim da jornada, olha só, vai prejudicar a economia, elevar a inflação. Juntos, PL e União Brasil somam 145 almas
eu diria, penadas naquele Congresso Nacional. Valdemar e Rueda, no entanto, concordam que é difícil para os congressistas que vão buscar a reeleição votar contra essa medida por causa do apelo popular da iniciativa. Então, que se cumpra o vaticínio, né? E o assunto seja mesmo largado para lá, porque quero ver qual vai ser o parlamentar que terá coragem de se insurgir contra isso. O que eles disseram? O presidente do PL disse o seguinte: vamos trabalhar para não deixar votar, vamos trabalhar para isso, dar a vida para isso, dar a vida. Valdemar, dê sua vida para isso, sabe? Assim, se por acaso você for, não vou nem falar aqui porque eu ia falar uma bobagem, mas dê sua vida por isso, vai? Vamos dar a vida para isso. O cara tem, o empenho dele é incrível, né? Foi o que disse o presidente do PL durante evento promovido pelo Grupo Esfera Brasil na capital paulista, com a presença de empresários e representantes de setores econômicos. Parte dos presentes aplaudiu a fala do Valdemar. Segundo o presidente do PL, a ideia é procurar o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e segurar isso aí na CCJ. Vocês querem apostar que o Hugo Mota não vai ter coragem de embarrear esse projeto, tá? Até porque ele já admitiu que é um projeto mesmo de alto apelo popular e disse que ia botar na pauta. Não falou como ia votar, mas disse que ia votar. Então, Antônio Rueda, presidente da União Brasil, disse que o esforço será para ir empurrando, barrigando isso aí e construir uma blindagem dentro da CCJ, evitando que o tema chegue ao plenário. Ele afirmou que a proposta tem como finalidade colher resultado eleitoral favorável ao governo, mas que a eventual mudança é um assunto muito penoso para os pobres coitados dos empresários brasileiros. Essa proposta é muito danosa, ele disse, essa proposta é muito danosa para a economia e para o setor produtivo. Ela é posta no ano eleitoral. A gente tem que ter inteligência e perspicácia para, dentro da política e do diálogo, tentar segurar essa proposta. É um desatino para a economia. Quem vai pagar essa conta é o consumidor com inflação, disse o presidente do União Brasil. E aí vem aqui uma explicação sobre os dois projetos que estão tramitando na Câmara nesse momento, que foram apensados, inclusive. Tramitam na Câmara duas propostas de emenda à Constituição que propõem a diminuição da jornada de trabalho, atualmente que é de 44 horas por semana, e a redução, se acontecer, sem redução do salário. Representantes do setor produtivo afirmam que essa mudança pode resultar na ampliação de vagas e na ampliação de gastos e corte de vagas. Isso lembra muito bem os registros históricos acerca, por exemplo, da adoção do 13º salário, né? Aqui no Brasil, quando as elites empresariais, não sei porque que chamam de elite, porque é a elite do atraso, se insurgiram dizendo que isso iria quebrar o país, que ia ser muito danoso para a economia, os mesmos argumentos que são usados hoje. E eu diria mais, são os mesmos argumentos que esse mesmo grupo político usava para justificar a manutenção por mais de 350 anos da escravidão no Brasil. Se Valdemar da Costa Neto e Antônio Rueda vivessem um século e meio atrás, certamente eles estariam contra o movimento abolicionista, porque eles sempre se colocam contra tudo que é avanço social e ao lado de quem lucra com a exploração desmedida do trabalho, sabe? Já não basta o estupro que fizeram com a CLT, né? Já não basta a instituição dessa pejotização que, na verdade, acaba com os direitos sociais, inclusive com direitos sociais que são básicos em outros lugares do mundo, como, por exemplo, as férias e uma bonificação de fim de ano que aqui no Brasil se chama 13º salário, tá? E aí o Brasil vai se tornando um dos países mais desregulamentados e de empregos de pior qualidade do mundo, tá? Devagarzinho nós estamos caminhando para aquela situação dos tigres asiáticos na década de 80. Tá aí então o registro dessa ação de Valdemar Costa Neto e Antônio Rueda, duas pessoas que são realmente assim muito empenhadas na promoção do atraso no Brasil. A história dos penduricalhos. Temos mais um capítulo aí acontecendo. Enfim, a gente sabe que essa luta é uma luta complicada. Vocês viram que o Tribunal de Justiça de São Paulo, mal o ministro Flávio Dino determinou o corte dos penduricalhos que não são previstos em lei, o que fez o TJ de São Paulo? Foi ao Supremo para pedir, olha, pelo amor de Deus, vamos relaxar. E por quê? Porque os embargadores já contam esses penduricalhos que são ilegais como salário, né? E é o Poder Judiciário, é o poder que deveria disciplinar o assunto e fazer com que o Brasil respeitasse as leis, inclusive leis que estão previstas na Constituição, como, por exemplo, o teto salarial, que eles furam a todo momento. E aqui, gente, nós não estamos nem falando
de outros problemas, esses de natureza estrutural, tá? Que são penduricalhos históricos, previstos em lei, precisam ser mudados também. Por exemplo, essas indecorosas férias em dobro, porque o Poder Judiciário já tem férias demais. O Poder Judiciário tem o recesso de fim de ano, né? Você fala, não, mas os tribunais de justiça não param. O que para são só os tribunais superiores. Para tudo, tá? Para tudo, porque a advocacia diz que a advocacia precisa descansar. Então, o mês de janeiro é um mês de folga. Aí os caras não trabalham nunca em feriado nenhum, não tem hora extra, não tem nada disso, tá? E ainda tem o tal do juiz TQQ, juiz terça, quarta e quinta, que ele está lá na entrância, na cidadezinha onde ele está, 3 dias por semana e 4 dias ele volta para a capital e fica lá bonitinho, fazendo quase nada, ou então trabalhando lá numa espécie de home office informal, tá? Vamos ver o que o Gilmar Mendes falou sobre penduricalhos, porque ele ontem tomou uma atitude bastante boa para moralizar o assunto também, fazendo coro com o ministro Flávio Dino. Gilmar suspendeu penduricalhos do Judiciário e do Ministério Público que não estejam previstos em lei federal, tá? E eu acho que o Brasil tem que começar a discutir essa história dessas férias em dobro. Sabe por quê? Porque não há como ter tanta folga. O cara não goza dessas férias, ele transforma em dinheiro. Até porque já tem todos os feriados, tem o recesso de fim de ano, tem tudo isso e ainda ganha umas férias em dobro. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal estabeleceu por liminar nesta segunda-feira que verbas de natureza indenizatória, os chamados penduricalhos, só podem ser pagas a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público quando expressamente previstas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro fixou um prazo de 60 dias para que os tribunais e o Ministério Público nos estados suspendam o pagamento de verbas indenizatórias instituídas com base em leis estaduais. Na liminar, Gilmar também estabelece que a atuação do Conselho Nacional de Justiça, isso aqui é super importante, hein? Por quê? Porque o CNJ nasceu como órgão de correição da justiça. Com o passar do tempo, essa finalidade foi sendo distorcida, até que ele se transformou no órgão essencial da guarda do corporativismo e das vantagens que essa gente leva, tá? Hoje é uma caixa de eco da pior prática daquilo que acontece nos porões do Poder Judiciário, tá? Então vamos lá. O que o Gilmar fez? Ele estabeleceu que a atuação do CNJ e do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, se limite à edição de atos normativos destinados a regulamentar o que estiver previsto em lei, o que estiver expressamente previsto em lei, com indicação explícita da base de cálculo, do percentual e do teto do benefício. Não tem essa história de inventar pagamento de vantagem indevida por meio de decreto ou de regulamento de natureza administrativa. Tem que ter lei nesse país, tá? E é engraçado que o Poder Judiciário, né, que julga a aplicação da lei, se esquive de cumprir a lei quando ele é o interessado, quando tem lá seus interesses corporativos. Aí segue aqui, olha, depois do término desse prazo, 60 dias, somente poderão ser pagos aos membros do Judiciário e do Ministério Público as verbas previstas em lei nacional e, caso necessário, regulamentados por um ato conjunto do CNMP ou do CNJ, né? Diz o seguinte, a decisão do ministro: o pagamento de quaisquer verbas após prazos acima assinalados em desconformidade com a presente decisão consubstanciará ato atentatório à dignidade da justiça. Deverá ser apurado no âmbito administrativo, disciplinar e penal, sem prejuízo do dever de devolução de tais valores. Foi o que afirmou o relator. E na decisão, o ministro Gilmar Mendes apontou a existência de um enorme desequilíbrio em relação às verbas indenizatórias, que são popularmente conhecidas como penduricalhos, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Dificilmente o Supremo Tribunal Federal vai mudar o mérito dessas decisões, porque afinal de contas você tem aqui 2 ministros, né? 2 ministros que não são propriamente pertencentes ao mesmo campo, que estão aí tomando decisões muito semelhantes. Esta de agora, aplicável diretamente aos interesses da magistratura e do Ministério Público no Brasil. Bom, já falamos sobre a história dos desembargadores lá em Minas Gerais, então não precisamos retomar o assunto aqui, mas para você que ligou agora, eu vou apresentar apenas as manchetes aqui, porque essa aqui é a hora em que a nossa audiência mais cresce. Muita gente não estava assistindo o programa ainda. Uma deputada lá de Minas Gerais, que é essa aqui que você está vendo na tela, né, que é a deputada Bela Gonçalves, ela entrou na justiça contra
o TJMG, que absolveu aquele tarado de 35 anos que estuprou uma adolescente de 12, e aí o desembargador diz que não tem problema nenhum, formou família depois, está tudo certo, pode estuprar a criança à vontade, né? E o PT acionou o Supremo contra essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que chocou o Brasil. E tomara que isso caia mesmo. E nós tivemos, nós teremos também uma repercussão muito grande se isso não acontecer, né? Gente, uma queda de braço da Amazônia de indígenas contra órgãos governamentais que permitia a dragagem dos rios da Amazônia. Nós temos essa manchete para apresentar para você. O governo revogou o decreto que abriria caminho para que se pudessem dragar rios lá na Amazônia. Quem anunciou isso ontem foi o ministro Guilherme Boulos, tá? Vamos ver aqui, olha, que vocês veem o barco aqui, tá vendo só? Nosso rio não está à venda. Houve uma campanha intensa lá, né, de pessoas contra essa história. Vou ler para vocês aqui um trechinho. O governo federal decidiu revogar o decreto 12.600, que abria caminho para dragagem e concessão de trechos de hidrovias em rios da Amazônia, após uma reunião com lideranças indígenas das regiões do Tapajós, do Tocantins e do Rio Madeira. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, né, pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, numa publicação nas redes sociais. Boulos disse que a decisão foi tomada após um encontro realizado em Brasília, na qual representantes dos povos indígenas apresentaram reivindicações e preocupações relacionadas ao decreto. Este governo tem capacidade de escuta do povo, inclusive para rever decisões quando for necessário, escreveu o Boulos nas redes sociais. E ainda de acordo com ele, essa revogação será oficializada na próxima edição do Diário Oficial da União. Não vi o Diário Oficial hoje, mas deveria estar lá, né? Se é na próxima, é hoje. Próximo assunto, um ex-embaixador britânico que foi preso graças aos esqueletos na parede representados pelos arquivos do degenerado Epstein, Jeffrey Epstein, lá nos Estados Unidos, né? Peter Mandelson, que ele se chama, e ele foi responsabilizado por má conduta no cargo, por isso foi preso. A matéria é da Agência Brasil, nós reproduzimos aqui no nosso site, e ela diz o seguinte: o ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, foi preso pela polícia de Londres sob suspeita de má conduta no exercício do cargo público, após revelações sobre ligações com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Mandelson, de 72 anos, foi demitido do cargo mais prestigioso do serviço diplomático britânico em setembro, quando a profundidade da amizade dele com Epstein acabou ficando clara. A polícia iniciou neste mês uma investigação criminal sobre Mandelson depois que o governo do primeiro-ministro Keir Starmer repassou as comunicações entre esse ex-embaixador e o Epstein. A Polícia Metropolitana de Londres fez um comunicado dizendo o seguinte: os policiais prenderam um homem de 72 anos, que era ele, o ex-embaixador, por suspeita de má conduta no exercício de cargo público. E-mails entre Mandelson e Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no final de janeiro, mostraram que os dois homens tinham uma relação mais próxima do que se sabia publicamente e que Mandelson, o embaixador, havia compartilhado informações com o financista quando era ministro do governo do ex-primeiro-ministro Gordon Brown. Mandelson, que este mês renunciou ao Partido Trabalhista de Starmer e deixou o seu cargo na Câmara Alta do Parlamento, disse anteriormente que lamentava profundamente sua associação passada com Epstein, quer dizer, ele fez uma autocrítica, né, tardia. Mas ele não comentou publicamente nem respondeu às mensagens solicitando comentários sobre as últimas revelações. Então aí estão os estragos na Europa, os arquivos do Epstein fizeram mais barulho do que nos Estados Unidos, onde o Trump continua sobrevivendo, né, apesar de ser o nome que mais aparece nos arquivos deste degenerado que foi vizinho dele, vizinho de muro dele lá nos Estados Unidos, tá? CPI do INSS. Nós já dissemos aqui, eu vou só repetir para você a manchete, para que você que não estava nos assistindo quando o Kleber falou. Hoje o Senado vai ao STF, é o senador Carlos Viana, que está aqui, olha, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI do INSS. Ele vai ao Supremo contra o ato do ministro André Mendonça pedindo a reconsideração da permissão para que Mendonça que Vorcaro não fosse a Brasília. Ele quer levar o Vorcaro
ainda que seja sob vara, tá? Ainda que seja sob vara, ou seja, que vai convocar, se não for, manda a Polícia Federal buscar. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos, anunciou nesta segunda-feira que vai recorrer da decisão do ministro André Mendonça, que desobrigou Daniel Alvocardi de depor ao colegiado. Qual a chance de André Mendonça voltar atrás? Eu faço uma aposta com você. É 0, tá? Gente, para que você fique bem informado, vou falar um pouquinho sobre a onda de violência que varre o México. O México está vivendo algo que, para nós aqui que somos brasileiros e temos uma condição social propícia ao mesmo problema, ficamos apavorados, né, diante dessa perspectiva do que está acontecendo lá. Desde que foi preso lá o El Mencho, que é uma espécie de Fernandinho Beiramar, ou de Marcola, lá do crime organizado no México, a situação chegou ao nível de uma convulsão social. E aí você tem imagens que são imagens horríveis, né? De gente na rua sendo ameaçada, de aeroportos fechados, enfim, de grandes manifestações tuteladas por criminosos muito bem armados e que não tem nenhuma pena da população. O que nos diz aqui a reportagem? Um dia após a morte de El Mencho, o líder de um dos principais cartéis do México, uma onda de violência matou 25 membros da Guarda Nacional, 25 membros da Guarda Nacional, segundo o governo. Os agentes foram mortos em 6 ataques distintos. Nemésio Oseguera Cervantes, que é o El Mencho, foi morto durante uma operação militar no domingo. Ele comandava o cartel Jalisco Nova Geração e era o criminoso mais procurado do país. Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o ministro da Segurança do México, Osmar Garcia Harfuch, revelou que os militares morreram em ataques em Jalisco. Ainda de acordo com esse ministro, 70 pessoas foram presas em 7 estados. E ele disse o seguinte: estamos monitorando de perto qualquer tipo de reação ou reestruturação dentro do cartel que possa levar à violência, né? E a gente abre os olhos para o nível de organização desses cartéis lá no México, porque isso prenuncia problemas que o Brasil, se não enfrentar direito o crime organizado aqui, que está em pleno processo de ascensão e de consolidação fora do ambiente do crime, como a gente tem visto, com o envolvimento de bancos, de empresas, até de refinarias, de empresas de grande porte, né, que estão sendo apropriadas pelo crime organizado para lavar dinheiro, ou seja, para emulsificar, para impulsionar a capacidade de cometer crimes desses cartéis. E eu acho que a última notícia do dia de hoje, que eu quero dar para vocês, eu fiquei muito encantado quando saíram as primeiras notícias sobre os efeitos da polilaminina, que é aquele medicamento que um grupo de neurologistas brasileiros passou a usar a partir de 2018 e que parecia vir fazendo milagre, mas nos últimos dias a polilaminina vem sofrendo críticas, né, de quem? Dos próprios neurologistas, que dizem que o medicamento talvez não seja aquilo que parecia ser. Olha só a manchete de hoje da Folha de São Paulo. Neurologistas alertam para a falta de evidência sobre a ação da polilaminina em lesão medular. A Academia de Neurologia afirma que a substância ainda não tem comprovação de segurança ou de eficácia em humanos. Entidades científicas criticam a judicialização e exposição midiática antes da conclusão das etapas do estudo. E eu lembro que a partir desse assunto aqui, o Brasil perdeu, o Brasil ficou até chocado em saber que a patente desse medicamento se perdeu por causa de comprometimento, enfim, do enxugamento do dinheiro para pesquisa nos governos de direita que aconteceram aí, né? O Brasil perdeu a chance de patentear essa polilaminina. Mas a crítica que se faz agora é a de que esses pacientes que apresentaram resultados, que felizmente voltaram a se movimentar depois de uma lesão medular severa, eles talvez tivessem a mesma evolução se fossem submetidos ao tratamento rigoroso a que foram submetidos, sem a polilaminina, porque nem todo mundo, quando sofre uma lesão medular, fica permanentemente privado dos movimentos e da coordenação dos órgãos do corpo humano, né? Então fique atento a esse assunto, porque esse assunto vai, com certeza, dominar o ambiente científico nos próximos dias, com uma crítica que ninguém esperava, né? Uma crítica da própria comunidade científica de que talvez a metodologia
não tenha sido suficientemente respeitada a ponto de nos assegurar que esse remédio, sim, é inequivocamente o responsável pelos avanços que se conseguiram, tá bom? E assim eu vou encerrar o jornal de hoje. Amanhã, daqui a pouco tem o N1, que já vai começar dentro de uns minutinhos. E quero lembrar para vocês que, olha, faltam 2 dias aqui para que o ICL apresente a vocês o nosso oráculo, né? Uma inteligência artificial que vai mudar a maneira de estudar e vai mudar a forma de entender o mundo, porque ela foi estruturada por uma equipe interessada e vocacionada para resolver problemas dessa nova cognição, né? E aqui na promoção desse evento, o ICL descreve isso como uma forma 100% personalizada de aprender, de colocar em prática todo o acontecimento dos grandes pensadores aqui por meio do ICL. Então faltam 2 dias, né? Isso vai ser no dia 20 de fevereiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você quiser fazer um favor para você mesmo, vai aqui, olha, no despertaicl.com.br, faz lá o cadastro, é só botar o endereço de e-mail e a gente manda o convite para você participar da apresentação do nosso oráculo, tá bom? Quero desejar uma boa terça-feira para você. Amanhã, nós temos audiência aí, Alex, por acaso? Não temos audiência hoje, mas não tem problema. Quero agradecer a você que nos assiste todo santo dia, que nos garante aqui uma posição privilegiada no topo da curva de audiência, tá bom? Obrigadão. Amanhã, 7 da manhã, estamos de volta aqui, às 7 horas, para repassar o mundo. Tchau, obrigado. Se você estuda, se você tem pretensões políticas, se você é um professor, se prepara, porque o que o ICL vai revelar no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite, vai se transformar no seu superpoder. Não é exagero falar isso. O ICL criou uma ferramenta revolucionária que tem o nome de Oráculo ICL e que vai transformar completamente a maneira das pessoas aprenderem, terem acesso ao melhor conhecimento. Não é um chatbot, não é um simples agente de IA, não é um curso novo, é uma revolução. É um trabalho de mais de 1 ano envolvendo uma equipe enorme e muitos recursos do ICL. Mas valeu a pena, porque o que a gente vai mostrar para vocês no dia 26 muda o jogo todo.